Vietnã. Terra de arrozais infinitos, terra de espiritualidade profunda, terra de memória e futuro. Enquanto o resto do mundo dorme, há um país que desperta. Os ponteiros marcam 5 da manhã e a vida explode nas ruas. Bem-vindos ao Vietnã, um país onde o tempo flui diferentemente e que transformou suas contradições em magia. Desde o amanhecer, os idosos praticam tai chi nos parques urbanos, enquanto os mercados noturnos se dissolvem como névoa, dando lugar a cafeterias ao ar livre, onde o aroma do café se funde com os primeiros raios tépidos de sol. E falando de café, nem todos sabem que estas terras guardam um segredo. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café, atrás apenas do Brasil. Cada gota que cai do tradicional filtro fim é uma fusão de Oriente e Ocidente, uma história de colonialismo transformado em tradição. Do céu, o país se revela como um mosaico de verde e ouro. Os arrozais se estendem a perder de vista, produzindo a incrível quantidade de 45 milhões de toneladas de arroz por ano. Ao norte, desafiam a gravidade, escalando as montanhas em terraços vertiginosos. Ao sul, no delta do Mekong, terra e água se unem em um abraço infinito, criando paisagens que parecem pintadas por um artista divino. Mas o Vietnã é uma terra de dualidade. Enquanto o norte experimenta 4 estações, o sul tem apenas 2. Esta divisão climática moldou não só a paisagem, mas também a arquitetura, com casas sobre palafitas ao sul e robustas moradas de pedra ao norte. Neste país, cada palavra pode ser pronunciada em 6 tons diferentes. Um único som, modificado na entonação, pode assumir significados completamente diferentes. É por isso que ma se torna mãe, se pronunciado em um tom, e fantasma, se pronunciado em outro. Cada conversa é uma composição musical, onde a entonação é fundamental para ser compreendido. Além disso, a diversidade cultural pulsa no coração desta nação através de 54 grupos étnicos distintos. Dos picos nebulosos das montanhas às planícies costeiras beijadas pelo sol, cada população guarda zelosamente seu patrimônio de tradições, línguas e costumes. Falando de tradições, cada cidade vietnamita conta sua história através de seus característicos mercados locais. Por exemplo, Hanoi é famosa por seu antigo mercado de Dong Xuan, onde as bancas serpenteiam entre becos centenários.
Hoi An encanta com seu mercado de peixe ao amanhecer, enquanto Sapa surpreende com o mercado das minorias étnicas, onde as mulheres Ashmong vendem seus produtos artesanais. Durante as primeiras horas da manhã, estes mercados transformam as ruas em um caleidoscópio vivo de cores, aromas e vozes, e cada banca conta a história da cidade que representa. Outra tradição é que em cada casa vietnamita há um altar de oração. O incenso sobe em direção às fotografias dos ancestrais, enquanto tigelas de fruta fresca e arroz fumegante esperam para serem oferecidas. Aqui, 3 gerações se ajoelham juntas, sussurrando orações que mantêm vivo o diálogo entre passado e presente. Nesta mistura de cultura e tradição, a culinária emerge como um encontro perfeito de 5 sabores. Como um mestre que compõe sua obra, cada cozinheiro vietnamita equilibra doce, ácido, salgado, amargo e picante, criando pratos que são verdadeiras obras de arte gustativas. Do fumegante pho aos crocantes banh mi, até os delicados goi kwon, cada bocado é uma viagem através de séculos de história culinária. Este é o Vietnã. Não apenas um destino, mas uma viagem através do tempo, dos sentidos e da alma. Passemos então a visitar seus lugares mais belos e icônicos. Baía de Ha Long. No Mar do Tonkin, mais de 1.600 ilhas calcárias emergem das águas. Este labirinto marinho, nascido 500 milhões de anos atrás, encerra um mundo onde o tempo parece ter parado. As formações rochosas se elevam verticalmente das profundezas, criando um horizonte recortado que se estende a perder de vista. As grutas, escondidas nas entranhas destas torres de pedra, conservam os segredos de civilizações remotas. Estalactites milenares pendem dos tetos como fósseis, enquanto as vilas flutuantes dos pescadores ainda transmitem tradições que resistem à passagem das gerações. Entre estas águas cor de jade, as juncas tradicionais deslizam silenciosas, transportando visitantes através de cânions marinhos, onde a luz cria jogos de sombras nas paredes verticais. Ao amanhecer e ao pôr do sol, quando o sol beija a superfície da água, a baía se transforma em um espelho que reflete o céu. A poucos quilômetros encontramos a Baía de Lan Ha, que revela uma face mais íntima deste paraíso aquático. Aqui, longe das rotas turísticas, a natureza reina absoluta. Os rochedos cobertos de vegetação tropical abrigam raros macacos langur de pelo dourado, enquanto as águias marinhas planam majestosas sobre as águas, onde corais e peixes tropicais nadam sem perturbação.
Dalat. A 1.500 metros de altitude, esta cidade emerge da névoa. As arquiteturas coloniais francesas, com suas características fachadas em tons pastel e os telhados inclinados, contam histórias de um passado imperial, enquanto a bizarra Crazy House desafia cada convenção arquitetônica com suas formas oníricas. Cachoeiras escondidas precipitam-se em vales profundos, onde florestas de pinheiros centenários criam um microclima único no Sudeste Asiático. As plantações de café arábica escalam as encostas em terraços, presenteando o mundo com um dos cafés mais refinados do continente. As antigas pagodas budistas, por sua vez, com seus telhados curvos e decorações douradas, guardam séculos de tradição espiritual, enquanto o incenso perfumado e os cantos dos monges criam uma atmosfera de profunda serenidade que permeia toda a cidade. À noite, o mercado noturno ganha vida ao longo das ruas do centro, onde street food vietnamita e artesanato local atraem residentes e visitantes em busca da autêntica essência vietnamita. Da Nang. Entre as montanhas de mármore e o mar da China Meridional, a cidade de Da Nang escreve uma história de contrastes. A noite transforma as pontes da cidade em serpentes de luz, com a Ponte do Dragão que cospe fogo real nos fins de semana, enquanto a Ponte Han se ilumina de cores que brilham nas águas do rio. As montanhas de mármore, que são 5 picos que emergem da planície costeira, escondem templos escavados na rocha. É justamente aqui que monges budistas rezam em grutas naturais, onde o incenso sobe em direção a aberturas que filtram raios de luz. Durante a guerra, estes túneis serviam de refúgio e hospital. A península de Son Tra, por sua vez, guarda 30 quilômetros quadrados de floresta pluvial primordial. Os langures de pelo vermelho existem apenas aqui e se movem entre os galhos enquanto o mar bate contra os penhascos erodidos. Não longe, as praias de Mai Ki se estendem por 30 quilômetros. As ondas que hoje atraem surfistas de todo o mundo são as mesmas que viram a chegada dos primeiros marines americanos em 1965. Delta do Mekong. O rio Mekong conclui aqui sua viagem de 4.500 quilômetros, dividindo-se em 9 braços que os locais chamam de os 9 dragões. É um labirinto de água, onde a terra e o rio se fundem, em um ecossistema que nutre 17 milhões de pessoas. Os mercados flutuantes de Kai Hang ganham vida antes do amanhecer. Centenas de barcos se reúnem em uma dança aquática, trocando frutas, verduras e histórias.
Cada embarcação leva um mastro com seu produto pendurado. Por exemplo, um abacaxi, um repolho, uma abóbora, como se fossem letreiros vivos de um comércio milenar. As florestas de mangue, por sua vez, criam um mundo submerso, onde as raízes emergem da lama. Hanoi. No norte do Vietnã, Hanoi encerra séculos de história em suas ruas. A cidade velha se divide em 36 ruas, cada rua dedicada a um ofício diferente. Aqui, artesãos ainda trabalham a madeira, batem o ferro e criam joias como faziam seus ancestrais. No coração desta trama de becos, um trem passa veloz 2 vezes por dia, roçando as casas e as lojas, em uma rua tão estreita que os residentes devem recolher seus banquinhos e as mercadorias expostas, ao som do sino. O lago Hoan Kiem domina o centro da cidade, com a Torre da Tartaruga no centro. No Templo da Literatura, por sua vez, os estudantes ainda hoje vêm tocar as cabeças das tartarugas de pedra, esperando um pouco de sorte para seus exames. Pelas ruas, os vendedores ambulantes preparam o pho em enormes panelas fumegantes, enquanto as pessoas comem sentadas em pequenos banquinhos azuis, falando e rindo. No bairro francês, velhos edifícios coloniais agora abrigam cafés modernos e restaurantes. À noite, milhares de motos enchem as ruas e as luzes dos faróis iluminam a cidade enquanto as pessoas voltam para casa. Hanoi nunca para, misturando o velho com o novo em cada canto de suas ruas. Hoi An. Nessa antiga cidade portuária do Vietnã, as lanternas dominam cada canto e beco. De dia, mãos experientes entrelaçam bambu e seda colorida, criando esferas e formas que pendem das lojas. Mas milhares de lanternas aguardam o pôr do sol, repousando sob os telhados curvos das casas mercantis. Quando o sol desaparece, a cidade se transforma. As lanternas se acendem, uma após a outra. Vermelhas, amarelas, azuis e verdes iluminam as ruas de pedra, refletindo-se nas águas escuras do rio Tu Bon. Seus brilhos ricocheteiam nos muros antigos, tingindo de magia até mesmo a velha ponte japonesa. O mercado noturno ganha vida sob este céu de luzes. Os vendedores dispõem suas mercadorias, enquanto o aroma da comida de rua enche o ar. Pequenos barcos deslizam no rio, levando visitantes que liberam na água lanternas flutuantes, alimentando uma tradição que continua há séculos. Hoi An não é apenas uma cidade. É um festival de luz que se repete toda noite.
Hue. A última cidade imperial do Vietnã desperta entre os muros da cidadela. O Rio dos Perfumes divide este mundo em dois, o presente de um lado e um passado de imperadores e concubinas do outro, que ainda ecoa entre os pavilhões de púrpura. No coração da cidadela, 13 imperadores em Nguyen governaram o Vietnã por 143 anos. Os dragões se destacam nos telhados, enquanto as fênix vigiam pátios onde outrora só o imperador podia caminhar. Os mausoléus imperiais emergem da selva como cidades em miniatura, e o de Tu Duc ocupa um território grande como uma cidade moderna. A pagoda da Dama Celestial, por sua vez, ergue-se em 7 andares. Cada nível representa uma reencarnação, enquanto o rio corre abaixo, como uma serpente que leva consigo os segredos de uma dinastia desaparecida. Ilhas de Con Dao. A 185 quilômetros do continente, 16 ilhas emergem do mar da China Meridional. Con Dao guarda duas faces, com o paraíso e o inferno que se entrelaçam. Aqui, erguia-se a mais temida prisão da Indochina, construída pelos colonizadores franceses em 1862 e utilizada posteriormente também pelas forças americanas e sul-vietnamitas. Suas celas abrigaram mais de 20 mil prisioneiros, muitos dos quais ativistas pela independência e dissidentes políticos. Nas celas, as gravuras deixadas pelos detentos contam histórias de sofrimento e resistência. As jaulas tigre eram minúsculas celas de isolamento, onde os prisioneiros eram forçados em condições desumanas e permanecem como testemunho da brutalidade do regime carcerário. O aspecto naturalístico da ilha, por sua vez, vê as tartarugas marinhas depositarem seus ovos nas praias, onde outrora os prisioneiros sonhavam com a liberdade. A floresta pluvial cobre 85% do arquipélago. Os dugongos, últimos exemplares do Vietnã, pastam embaixo d'água, enquanto macacos de cauda longa saltam entre os galhos de árvores centenárias. Ilha de Phu Quoc. Ao largo da costa cambojana, Phu Quoc emerge do Golfo da Tailândia. O Parque Nacional ocupa mais da metade da ilha, e as florestas primordiais escondem 1.164 espécies de plantas e riachos que brotam das rochas. Um teleférico sobrevoa o mar por quase 8 quilômetros, conectando a ilha principal a 3 ilhas menores. As cabines de vidro oferecem uma vista espetacular do arquipélago, flutuando a 100 metros sobre as águas turquesas.
No coração da cidade principal, do Wongdong, o templo Jinkao ergue-se sobre um esporão rochoso e é um santuário dedicado à deusa do mar, que oferece abrigo espiritual aos pescadores. A cidade se desenvolve cada vez mais rapidamente, entre resorts de luxo e grandes centros comerciais, mantendo vivo o tradicional mercado noturno, onde os pescadores vendem o pescado do dia. Aqui o aroma das bagas se mistura à brisa marinha, criando uma assinatura olfativa única no mundo. Mukang Chai. No norte do Vietnã, os terraços de arroz de Mukang Chai escalam as montanhas como degraus para o céu. Os Hmong, minoria étnica que habita estas terras há séculos, transformaram as encostas em obras de arte vivas, que mudam de cor com as estações. Em maio, a água dos arrozais reflete o céu como milhares de espelhos. Junho traz o verde intenso das jovens plantas, enquanto setembro tinge os terraços de ouro quando o arroz está pronto para a colheita. As nuvens brincam com as montanhas, criando sombras nos terraços, que se estendem por 2.200 hectares. Os agricultores trabalham estes campos verticais com técnicas transmitidas por gerações. A vida aqui segue o ritmo das chuvas, com os Hmong, que leem o céu e preveem o tempo. Muiné. O vento molda o deserto vermelho de Muiné em uma paisagem que desafia a lógica do Vietnã tropical. Dunas de areia se movem como ondas, criando um Saara em miniatura, mas voltado para o mar da China meridional. O Vila dos Pescadores acorda antes do amanhecer, com centenas de barcos redondos que pontilham a costa. São cestos de bambu entrelaçado cobertos de resina. As falésias vermelhas, por sua vez, contam quase 2 milhões de anos de história geológica através de camadas de rocha colorida. O vento e a chuva, finalmente, esculpem cânions em miniatura, enquanto riachos escondidos criam oásis onde crescem as palmeiras de coco. Ninh Binh. Os templos de pedra calcária emergem dos arrozais.
Este lugar, antiga capital do Vietnã, conta uma história onde terra e água se encontram. Em Tam Coc, o rio corre entre formações rochosas que tocam o céu, e os remadores guiam os barcos usando os pés, uma técnica transmitida por séculos. O ritmo dos remos se mistura ao canto das aves aquáticas que nidificam nas grutas. O templo de Bish Dong se escala em 3 níveis de montanha, e cada andar revela grutas onde monges budistas meditam há gerações. Em Trang An, finalmente, o rio corre através de 31 vales e 48 grutas, e os barcos deslizam sob arcos de pedra tão baixos que os passageiros devem deitar-se. Phong Nha Ke Bang. No coração do Vietnã Central, o tempo escavou o maior sistema de cavernas do mundo. Phong Nha esconde 126 quilômetros de túneis subterrâneos, onde rios correm na escuridão eterna. A caverna Son Dung poderia conter um arranha-céu de Nova York. Suas abóbadas se abrem em dolinas, onde a selva cresce debaixo da terra, criando um ecossistema que desafia as leis da natureza. Rios subterrâneos modelaram algumas salas, que são grandes como catedrais. Novas cavernas continuam a se formar no silêncio das profundidades, enquanto os pesquisadores descobrem ainda passagens inexploradas. Cada expedição revela novos mistérios neste labirinto tridimensional, onde a água continua a esculpir a pedra, em uma obra sem fim. Saigon, ou cidade de Ho Chi Minh. As torres de vidro de Saigon desafiam o céu, enquanto no Distrito 1, o Palácio da Reunificação se ergue majestoso. Seus portões, atravessados pelos tanques em 1975, hoje acolhem turistas. O mercado de Ben Thanh, por sua vez, pulsa no coração da cidade desde 1914, com um labirinto de bancas com mais de 3.000 vendedores que oferecem mercadorias de todo o Vietnã. A cidade se move ao ritmo de mais de 8 milhões de habitantes e 7 milhões de scooters, que enxameiam entre avenidas coloniais francesas e arranha-céus ultramodernos. Finalmente, a cidade subterrânea de Cu Chi se estende por 250 quilômetros. Estes túneis, com 80 centímetros de altura, contam uma guerra combatida na escuridão.
em 3 níveis diferentes de profundidade, abrigavam hospitais de campanha, cozinhas, depósitos de armas e até mesmo um teatro, para entreter os soldados durante os longos anos do conflito. Terraços de arroz de sapa. As montanhas do norte do Vietnã se transformam em escadas para o céu. Os terraços de arroz de sapa se estendem por centenas de quilômetros, modelados por séculos de trabalho do povo Hmong e Dao. A água corre de um nível ao outro em um sistema hídrico criado há 2.000 anos. Os terraços seguem os contornos naturais da montanha, criando um mosaico vivo que muda de cor com as estações. O Monte Fansipan, teto da Indochina, vigia esta paisagem humana a 3.143 metros de altura. As vilas Hmong pontilham as alturas, e as mulheres, vestidas em roupas índigo tingidas à mão, trabalham os campos com técnicas transmitidas através de gerações. Cada família guarda um pedaço desta tela verde que recobre as montanhas até as nuvens. Vale de Mai Chau. Entre as montanhas do norte do Vietnã, um vale se abre como um cofre escondido. Mai Chau revela um mundo onde o povo Tai branco vive em harmonia com a terra há mais de 700 anos. As casas sobre palafitas em bambu e madeira se elevam dos campos de arroz. Construídas a 2 metros do solo, protegem da chuva de monção, enquanto o espaço abaixo abriga teares para a tecelagem e animais domésticos. As mulheres Tai, de fato, tecem tecidos multicoloridos em teares tradicionais, transformando algodão e seda em motivos que contam histórias de montanhas e rios. A água, além disso, corre em um sistema milenar de canais que nutre os arrozais. Ao pôr do sol, quando a névoa desce das montanhas, as luzes das vilas brilham no vale, como estrelas caídas do céu. Cao Bang. Cao Bang revela uma paisagem onde a água molda a rocha há milênios. As cachoeiras de Ban Joc trovejam de 30 metros de altura, criando arco-íris na névoa. A água corre através de terraços de rocha calcária, formando piscinas naturais onde a vida prospera. O rio Quaison corre entre as montanhas, marcando a fronteira com a China, através de vales ricos em arrozais. As vilas das minorias étnicas pontilham os vales, com tradições que sobrevivem à passagem do tempo. Aqui, as mulheres ainda tecem tecido com teares primitivos,
enquanto os homens cultivam o arroz seguindo o calendário lunar. Península de Songtra. Ao norte de Da Nang, uma península emerge do mar como o último posto avançado da selva vietnamita. Son Thea guarda 30 quilômetros quadrados de floresta, onde o tempo corre seguindo ritmos ancestrais. Os langures de pernas vermelhas existem apenas aqui e se movem entre os galhos das árvores. Apenas 60 exemplares sobrevivem neste santuário natural, onde cada amanhecer poderia ser o último para esta espécie. A estátua da Dama Branca ergue-se a 67 metros de altura no ponto mais alto da península. O Banyan Tree, que é uma árvore de 800 anos, estende suas raízes como tentáculos, enquanto seus galhos ofereceram abrigo a gerações de monges, soldados e viajantes. Vila de Mang Thich. Entre as curvas do delta do Mekong, emerge uma vila onde gerações de artesãos modelam a argila do rio, transformando-a em tijolos vermelhos, com os quais constroem cidades inteiras. Os fornos tradicionais erguem-se como torres de guarda, enquanto a fumaça sobe para o céu. Há 200 anos, as mãos dos mestres repetem os mesmos gestos, ou seja, extraem a argila do rio, prensam-na nos moldes, cozem-na nos fornos. A vila vive e respira através destes fornos, que nunca se apagam. A vila produz mais de 1 milhão de tijolos por mês. Ainda assim mantém os ritmos de um tempo passado, onde cada peça ainda é controlada à mão. Santuário Mai Son. No coração da selva vietnamita, 70 templos se escondem entre a vegetação. Um reino perdido do Champa, construído pedra sobre pedra ao longo de 1000 anos. As torres se elevam para o céu, enquanto o amanhecer revela gravuras que contam histórias de deuses e reis. Os templos foram construídos sem argamassa. De fato, cada bloco de pedra se encaixa perfeitamente com os outros. Sustentando-se mutuamente. Os tijolos vermelhos, cozidos com uma técnica ainda hoje desconhecida, resistem ao tempo e às intempéries, enquanto arqueólogos e historiadores tentam decifrar as inscrições que poderiam revelar os segredos das construções.
Baía de Vinh Hai. No mar da China Meridional, as águas de Vinh Hai revelam um mundo submerso. A baía se esconde entre as montanhas do Parque Nacional Nui Chua, onde o mar encontra a rocha. Sob a superfície, os corais criam o lugar perfeito onde milhares de peixes tropicais nadam entre as correntes. Os pescadores locais, em seus cestos de bambu entrelaçados à mão, transmitindo técnicas de pesca ancestrais, enquanto do mar emergem formações rochosas, esculpidas por milênios de ondas e vento. A vida na Baía continua como séculos atrás, em um ritmo ditado pelas marés e pelas estações. Ha Giang. No ponto mais setentrional do Vietnã, onde as montanhas tocam o céu, Ha Giang revela seus segredos. As trilhas serpenteiam através de passos de montanha que roçam as nuvens, enquanto o rio Nho, que corta a rocha criando gargantas profundas. Nas encostas, as minorias Hmong e Dao cultivam o trigo sarraceno, transformando as montanhas em campos que mudam de cor com as estações. As mulheres vestem roupas tradicionais tecidas à mão, tingindo os tecidos com índigo cultivado nos vales. Nas vilas, as casas de terra batida protegem do frio do inverno, enquanto os mercados semanais reúnem pessoas que caminham horas para trocar mercadorias. Aqui, o tempo ainda segue o ritmo das estações e das colheitas. Phan Hang. Na terra do Shan, a costa árida encontra o mar. Phan Rang emerge entre dunas de areia e plantações de uva, único lugar no Vietnã onde os vinhedos prosperam sob o sol. Os pescadores lançam as redes ao amanhecer, seguindo técnicas transmitidas por séculos. As salinas se estendem como espelhos na costa, onde os coletores de sal trabalham desde o amanhecer, seguindo os ritmos das marés. Nas vilas de pescadores, as casas tradicionais se protegem do sol com telhados de palma entrelaçada, e o povo mantém vivas as tradições através de danças rituais e cantos antigos. Concluindo esta viagem visual através do Vietnã, nos deslocamos do fascínio de suas terras mais emocionantes às ícones mais célebres de suas cidades e províncias, descobrindo juntos não apenas lugares, mas também curiosidades que tornam cada canto deste país único.
Esperamos que as imagens e as histórias contadas tenham enriquecido seu conhecimento e estimulado o desejo de explorar pessoalmente a variada beleza desta nação milenar.